O álcool é a substância mais nociva do planeta. Todos os anos, ele mata mais pessoas do que terrorismo, guerras, homicídios e acidentes de trânsito somados. Ele fere dezenas de milhões de pessoas em acidentes, atos de violência e crimes, além de manter centenas de milhões presos em doenças. Se não existisse, seria algo impensável criá-lo nos dias de hoje. Ainda assim, mais de 2 bilhões de pessoas bebem. A maioria de nós não consegue imaginar um churrasco sem cerveja, um casamento sem vinho ou uma festa elegante sem champanhe. Bebemos nos fins de semana simplesmente porque é fim de semana. Mas também bebemos depois do trabalho quando estamos estressados ou relaxados, tristes ou felizes, em casa ou fora. O álcool é um verdadeiro paradoxo. Por que nos agarramos tanto àquilo que mais nos faz mal? Você após uma dose de álcool. O álcool é uma espécie de arma biológica produzida pela levedura durante a fermentação para eliminar organismos concorrentes. Nas bebidas alcoólicas, ele é misturado com água e aromatizado com ingredientes que vão de frutas a caramelo. Com apenas um gole, cestilhões de moléculas de álcool inundam seu estômago e intestino delgado. De lá, essas moléculas seguem para o fígado, que é o principal órgão de desintoxicação, e para outros órgãos como o cérebro. No entanto, o fígado só consegue processar cerca de um gole de cerveja a cada 5 minutos. Por isso, a menos que você beba muito devagar, ele fica sobrecarregado e uma quantidade cada vez maior de álcool chega ao seu cérebro. É aí que começa o caos. A legião de invasores ocupa seu cérebro e começa a bagunçar os neurotransmissores e receptores. A sabotagem causada pelo álcool é tão complexa que os cientistas ainda não compreendem totalmente todos os seus mecanismos. Mas sabemos que o álcool diminui a atividade dos neurônios, tornando-os mais lentos e prejudicando a comunicação entre eles. Isso gera diversos efeitos. O álcool tem efeito sedativo, reduzindo a tensão e o estresse. Ele também afeta o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões e autocontrole, tornando você mais desinibido e propenso a dizer ou fazer coisas que normalmente não faria. E ele libera endorfinas, moléculas do bem-estar profundamente ligadas à conexão humana, substâncias químicas que produzimos quando rimos, cantamos ou dançamos com outras pessoas e que nos ajudam a transformar momentos passageiros em memórias compartilhadas. Assim, após uma ou algumas bebidas, o mundo não apenas parece mais leve, mas também mais leve ao lado de outras pessoas. As barreiras invisíveis da insegurança começam a diminuir e você percebe que está sendo mais autêntico. Você fica menos receoso de falar, rir, cantar ou compartilhar alegrias e tristezas. As conversas se tornam mais naturais, os sorrisos permanecem por mais tempo e desconhecidos podem virar amigos ou parceiros com maior facilidade. Por um tempo parece que o peso de ser humano não precisa ser carregado sozinho. O álcool atinge um equilíbrio de relaxamento, coragem moderada e convivência, tornando-se o lubrificante social ideal, embora isso traga muitos custos. Como seu corpo reage ao consumo regular de álcool? Para bilhões de pessoas, essas rodadas se tornam cada vez mais frequentes com o passar do tempo. O consumo ocasional vira um hábito semanal, depois um ritual a cada 2 dias, seja para socializar ou relaxar. E sempre existe aquele amigo que bebe muito mais e aparentemente leva uma vida normal. Mas à medida que as doses vão se acumulando ao longo dos anos, os danos aumentam. A molécula de álcool é solúvel em água e gordura, o que lhe permite invadir praticamente todas as células e tecidos do corpo. Quando o corpo metaboliza o álcool, ele é transformado em acetaldeído, uma substância ainda mais tóxica que causa danos aos tecidos, células e ao DNA. No cérebro, isso diminui o tamanho dos neurônios e rompe suas conexões, dificultando a comunicação entre diferentes áreas cerebrais. À medida que o cérebro se deteriora, as memórias desaparecem, o raciocínio fica mais lento e o risco de demência aumenta. Quando e como você consome álcool faz diferença. Quanto mais jovem, maior o potencial de dano, e quanto maior a quantidade consumida de uma só vez, pior o prejuízo. O cérebro humano só amadurece totalmente por volta dos 25 anos, por isso beber antes disso é como pisar em cimento ainda mole. Em jovens de 20 anos, episódios de apagão devido ao consumo de álcool podem causar problemas mentais por até 1 ano, como esquecer o motivo de ter entrado em um cômodo ou dificuldade para aprender coisas novas. O consumo excessivo de álcool no final da adolescência é um dos principais fatores de risco para demência precoce. Pois vem o câncer. Assim como o cigarro afeta os pulmões, o álcool está relacionado a 8 tipos de câncer em várias partes do corpo, da boca ao intestino, além do câncer de mama nas mulheres. Os riscos já começam com um consumo médio inferior a 1 taça de vinho por dia. Acima disso, os riscos aumentam ainda mais. No mundo todo, o álcool é responsável por cerca de 740 mil novos casos de câncer a cada ano, causando 400 mil mortes. Outra vítima é o seu fígado.
O álcool prejudica o metabolismo das gorduras, levando ao acúmulo de gordura nas células do fígado. Muitas vezes isso ocorre sem sintomas, fazendo com que a pessoa continue bebendo enquanto o fígado vai se tornando gorduroso, inflamado e começa a falhar. O estágio final desse processo é a cirrose. Seu fígado está cheio de cicatrizes e quase não funciona mais. Esse processo pode levar mais de 10 anos, mas quando os sintomas aparecem é em grande parte irreversível. Todos os anos, 600 mil pessoas morrem por terem o fígado destruído pelo álcool. O consumo de álcool também enfraquece o coração, eleva a pressão arterial e aumenta o risco de derrame e trombose, resultando em outras 500 mil mortes anuais por doenças cardiovasculares. Em relação à aparência, o álcool também danifica as células do corpo, inclusive da pele, fazendo com que ela envelheça mais rapidamente. Além de ser altamente calórico, o álcool também estimula o apetite em muitas pessoas. O consumo de álcool é um fator importante para o ganho de peso e aumenta o risco de obesidade, desencadeando uma série de outros problemas de saúde. Ao analisar esses dados, cientistas observam que problemas de saúde podem surgir com apenas uma cerveja por dia e o risco de morte prematura aumenta significativamente com cerca de 3 cervejas diárias para homens e menos de 2 para mulheres. Se isso parece exagerado para você, observe à sua volta. Na União Europeia, o homem médio consome quase 3 cervejas por dia, a mulher média quase 1. Números semelhantes são observados em boa parte do mundo, especialmente nos países ocidentais. Não existe outra droga consumida que chegue tão próximo do limiar de causar danos. Não é só o seu corpo que é afetado. O álcool é singular por outro motivo: sua incomparável capacidade de causar destruição aos outros. O álcool é responsável por um número alarmante de acidentes. O efeito anestésico e a desinibição provocados pelo álcool podem transformar uma pessoa em alguém imprudente que assume riscos perigosos em varandas, no mar ou nas estradas. Todos os anos, acidentes causados pelo consumo de álcool matam 500 mil pessoas, sendo 300 mil delas em acidentes de trânsito. No entanto, mais da metade das vítimas desses acidentes não havia consumido álcool. Elas morreram simplesmente porque outra pessoa bebeu. O álcool também é uma das principais causas de violência, desde brigas em bares até abuso doméstico, agressões graves e homicídios. Os dados variam entre países, mas estima-se que 50% de todos os crimes violentos e abusos sexuais sejam cometidos por pessoas alcoolizadas. Todos os anos, crimes relacionados ao álcool matam cerca de 100 mil pessoas. É como se a cada ano uma cidade do tamanho de Pisa fosse dizimada por uma multidão alcoolizada. E então há todas as vítimas não fatais. Somente na Inglaterra, 500 mil adultos se ferem todos os anos em acidentes causados por pessoas alcoolizadas. Outros 800 mil são feridos em ataques violentos cometidos por pessoas embriagadas. Ao expandir esses dados para o restante do mundo, isso significa que todos os anos, dezenas de milhões de pessoas são prejudicadas fisicamente pelo consumo de álcool de terceiros. As vítimas mais inocentes são os 600 mil bebês que nascem anualmente com a síndrome do espectro alcoólico fetal, uma condição devastadora e permanente causada pelo consumo de álcool durante a gestação. O álcool representa uma verdadeira catástrofe global. O saldo final: o sequestro de 400 milhões de vidas. Quando o seu consumo de álcool chega ao ponto de causar danos reais a você ou a outras pessoas, você cruzou a linha invisível do alcoolismo. Estima-se que 400 milhões de pessoas, ou seja, uma em cada 14 adultos, estejam nessa situação. Essa linha é tênue e varia para cada pessoa, mas se você consome regularmente 8 cervejas por semana sendo mulher, 15 sendo homem ou 5 de uma só vez, provavelmente já ultrapassou o limite ou está muito próximo dele. Entre esses 400 milhões, mais da metade caiu em uma armadilha ainda mais grave: a dependência, quando o álcool passa a ser uma necessidade física ou psicológica. Na Europa e nas Américas, 1 em cada 20 adultos está envolvido nessa teia. O estereótipo do alcoolismo costuma ser associado a situações extremas, como a imagem de uma pessoa em situação de rua agarrada a uma garrafa ou um pai constantemente embriagado gritando com seus filhos. Mas pode ser muito mais silencioso. Um estudo americano mostrou que até 50% dos alcoólatras podem passar despercebidos. Elas se dividem em 2 grupos principais: jovens adultos sem grandes dificuldades e profissionais de meia-idade com carreiras bem-sucedidas e famílias estruturadas. Como um deles, você não demonstrará comportamento antissocial. Você vai cumprir suas responsabilidades. É provável que não tenha nenhuma condição de saúde diagnosticada, mas em média estará consumindo 4 cervejas por dia e ficando embriagado semanalmente, e tanto você quanto sua família podem nem perceber. Ninguém costuma questionar o consumo de álcool no jantar após o trabalho ou em festas, e é exatamente essa naturalidade que torna o álcool tão perigoso. Nenhuma outra droga é tão amplamente aceita, consumida de forma casual e ignorada tão facilmente. Então, como chegamos a esse ponto? Um pacto com o diabo. Fizemos um pacto com o álcool para tentar resolver um dos maiores desafios da existência humana. A convivência humana é complicada.
Buscamos proximidade, mas também somos ansiosos, desajeitados e desconfiados uns dos outros. Será que estou falando demais? Será que eles realmente gostam de mim? E se eu disser algo bobo? Existem muitas maneiras de lidar com isso. O álcool não é a solução, mas certamente é uma delas. É uma solução verdadeira e simples para o desafio de se conectar com outras pessoas. Estudos comprovam aquilo que já sabemos há milênios. Pequenas quantidades de álcool ajudam desconhecidos a se aproximarem e pessoas que bebem de forma moderada e social geralmente têm mais amigos, relações mais próximas e maior confiança nos outros. Por isso, se quisermos nos afastar do álcool, é preciso reconhecer com sinceridade o que ele nos proporciona. Durante milênios, oferecemos nossa saúde e anos de vida e, em troca, o álcool nos trouxe autoconfiança, conexão social e celebração. No entanto, atualmente isso está mudando rapidamente. As gerações mais jovens, especialmente a geração Z, estão consumindo muito menos álcool do que seus pais consumiam. Nos Estados Unidos, a porcentagem de jovens de 18 anos que já experimentaram álcool diminuiu 25% nas últimas décadas. O consumo excessivo de álcool entre adolescentes caiu 50%. E mesmo em países como Alemanha e França, onde cerveja e vinho sempre foram parte da cultura, o consumo de álcool está diminuindo. E isso é uma vitória. Menos acidentes, menos internações hospitalares e menos vidas prejudicadas silenciosamente. Porém, ao mesmo tempo, outros aspectos também diminuíram. A quantidade de jovens que encontram seus amigos quase todos os dias caiu 50%. A participação em festas diminuiu 30%. Os encontros e o sexo casual também caíram em proporção semelhante. Enquanto isso, a solidão e os problemas de saúde mental aumentaram significativamente. Há vários fatores que contribuem para isso, como a Covid e as redes sociais, mas a mudança nas substâncias que consumimos também provavelmente está relacionada. Drogas como a maconha se tornaram mais comuns e, ao contrário do álcool, fumar maconha geralmente torna as pessoas menos dispostas a agir, mais inseguras socialmente e, especialmente com o uso excessivo, mais solitárias. Por milhares de anos, o álcool foi uma ferramenta importante para compartilhar, celebrar e aproveitar a vida junto com outras pessoas. Se o Ocidente está reduzindo o consumo de álcool, talvez também estejamos caminhando para algo totalmente novo, um futuro em que possamos nos conectar e celebrar sem depender de uma substância tóxica, ou pelo menos sem depender desta em específico. Cabe a nós descobrir o que vem a seguir. Existem diversas formas de fortalecer a autoconfiança e criar vínculos com os outros. Praticando atividades que você gosta, buscando o seu futuro, investindo tempo nos seus sonhos, como iniciar o seu próprio negócio. Com o apoio do patrocinador deste vídeo, o Odoo, um software de gestão empresarial, você pode dar o primeiro passo para abrir um novo negócio em apenas 3 minutos. Não acredita? Aposto $5 que você e eu vamos fazer isso juntos. Você pode testar o Odoo gratuitamente clicando neste botão aqui. O primeiro aplicativo é gratuito para sempre, incluindo hospedagem e suporte ilimitados. Vamos escolher o aplicativo de e-commerce para montar uma loja virtual. Depois, basta seguir o assistente de configuração do e-commerce. Em poucos passos, seu site estará pronto para ser editado. Personalize tudo usando um editor intuitivo de arrastar e soltar que torna o processo leve e divertido. Adicionar produtos também é muito simples. Basta dar um nome ao produto e definir o preço. Depois de criar o produto, você pode personalizar a página dele adicionando imagens, uma descrição e ajustando o layout com blocos de conteúdo. Depois disso, seu site estará no ar. Nos bastidores, você pode configurar os itens essenciais, impostos, métodos de pagamento e opções de envio. Assim você estará não só online, mas pronto para começar a vender. É só isso. Você já deu o primeiro grande passo. Agora você me deve 5 patos e está pronto para abrir seu negócio. Mas o Odoo tem muito mais a oferecer. Aplicativos de contabilidade, gestão de projetos, recursos humanos, todas as necessidades do seu negócio reunidas em uma única plataforma. Assim você pode se dedicar ao seu projeto enquanto o Odoo aprimora sua produtividade e se adapta às suas necessidades. O maior impacto que você pode ter no seu sonho em apenas 3 minutos. Apenas experimente.